Estamos de volta às Histórias Clínicas, hoje que estamos a falar sobre nefrologia com o Dr. José António Lopes e a enfermeira Mónica Silva. Pegando um bocadinho naquilo que estávamos a falar antes do intervalo, já estamos a falar que havia uma percentagem de doentes que acabam por ter alguma patologia intrínseca do rim e acabam por ter, são esses que têm mais indicação para ser referenciados para a consulta de nefrologia. A avaliação destes doentes depois é muito trabalhosa, existem muitos exames que sejam necessários para perceber efetivamente o que é que se passa com estes doentes? Efetivamente, os doentes, depois de referenciados à consulta de nefrologia, e eu estou-me aqui a reportar exclusivamente aos doentes com doença renal crónica em geral, são doentes que não exigem uma grande bateria de exames para que nós consigamos fazer de uma forma efetiva o seu seguimento. Basta a função renal, avaliamos a função renal, e depois as análises são mais ou menos dirigidas de acordo com as complicações da doença renal, para conseguirmos debelarmos essas complicações ou mitigarmos essas complicações e de acordo com os fatores de risco que potenciam a progressão da doença renal. E, portanto, geralmente, uma bateria de análises simples ao sangue, contemplando função renal, o ionograma, o perfil dos lípidos, a análise da determinação da vitamina D, da 1,25 de hidroxivitamina D, um hemograma simples, o cálcio, o fósforo e uma hormona que é a paratormona, que está muitas vezes alterada nos doentes com doença renal crónica, permite-nos quase que aquilatar a perspectiva geral do doente em relação às suas complicações. Outro fator que é muito importante e que devemos ter sempre em consideração é precisamente o controle da pressão arterial. Para aqui não precisamos de grandes análises, não precisamos efetivamente de análises para controlar a pressão arterial, precisamos é que ela seja regularmente medida, sobretudo pelos doentes em ambulatório. E, portanto, um conselho que eu dou é, para obviarmos a realização de mapas regulares, que são exames time consuming e são exames que exigem alguma morosidade, o doente deve ser envolvido sempre no seu próprio tratamento e, portanto, tem que monitorizar, medir regularmente a sua pressão arterial. E, portanto, só aqui já temos algumas complicações da doença renal crónica, a avaliação de alguns fatores de risco, por exemplo, a dislipidemia, o ácido úrico. É importante que os doentes com doença renal crónica deixem de fumar. Temos também as alterações do metabolismo do fósforo e do cálcio, da paratormona, portanto, a chamada doença óssea relacionada com a doença renal crónica. Temos a pressão arterial. Sim, e nos doentes diabéticos é fundamental a monitorização da glicemia e o controle das complicações metabólicas decorrentes também da doença renal crónica, a monitorização da hemoglobina A1C. Ora bem, perante esta panóplia e com a realização regular de ecografia renal, sobretudo para excluir algum componente de agravamento, nomeadamente obstrutivo, nós conseguimos, de uma forma simples, não muito dispendiosa e facilmente execuível, nós conseguimos regularmente seguir o doente renal crónico sem fazer grande alarido, sem tornar as coisas muito complexas. Eu creio que este é mais ou menos o panorama do seguimento do doente renal crónico numa consulta de nefrologia. A consulta de nefrologia não deve temer assim, exames muito invasivos. Não, pelo contrário. Em termos de doença renal crónica, os exames até são relativamente pouco invasivos. E uma questão, se calhar estamos aqui a ser um bocadinho... Eu peço desculpa. Sim, sim. Outro exame que é fundamental e que não estamos aqui a falar é precisamente a análise da urina. E se bem que antigamente estava standardizado que a urina devia ser medida sempre em 24 horas para determinar não só a taxa de depuração da creatinina, que no fundo é uma medida indireta de como é que o rim funciona. Temos agora fórmulas matemáticas que nos permitem uma estimativa muito sensível da taxa de filtração do rim, da taxa de filtração glomerular, mas dizia eu que é também fundamental fazer uma avaliação à urina, pode ser uma simples urina, uma colheita de uma simples amostra de urina e que nos permite também dizer como é que está o grau de passagem das proteínas, especificamente da albumina, através do rim. E, portanto, a classificação da doença renal crónica atualmente assenta em dois parâmetros. Um funcional, que é a elevação da creatininémia, que traduz indiretamente traduz a taxa de filtração glomerular, e por outro lado temos outro parâmetro de natureza estrutural, que é a albumina. E a própria classificação da doença renal crónica estratifica a gravidade, os estadios da doença renal crónica com base alicerçantes nestes dois parâmetros. Quanto maior a creatinina, quanto maior o grau da albumina no rim, vulgarmente designado da albuminúria, pior ou mais grave é a doença renal crónica. E isto também tem implicações prognósticas. Claro. E portanto, genericamente, colheita de sangue,
colheita de urina e uma ecografia renal com alguma periodicidade, Já nos dão. dão-nos a panóplia, dão-nos a Total. visão fotográfica do doente com doença renal crónica. E já falou várias vezes, e acho que é importante focar. Isto da doença renal crónica tem muitos fatores que são potencialmente modificáveis e que os doentes muitas vezes não têm noção. Eu agora até aproveito para fazer esta pergunta à enfermeira Mónica, que os enfermeiros acabam por passar muito tempo com os doentes e eles depois acabam por ser quase, eles são crónicos, não é? Na terapêutica de substituição renal. Eles são doentes que tinham esta perspectiva, eles tinham noção de que a patologia de base que eles tinham acabava por lesar o rim. De uma forma geral, não. É a falta de literacia, não é? Claro. Que nós temos na nossa população ainda, por muito que estejamos a evoluir nessa área, as pessoas ainda não têm esse tipo de percepção. Ou seja, todas as outras doenças, não é? Coadjuvantes, as comorbilidades, se eles não alterarem esses fatores de risco, eles não conseguem, não têm a noção que realmente aquilo Eu acho que será eles crónico. Muitas vezes focam muito por exemplo, na hipertensão, fala-se muito da questão do coração e mas Ou a nunca diabetes mal controlada, pensa-se muito por exemplo. em todos os órgãos e o rim acaba por ser um bocadinho Sim. o escolhido e quando surge os doentes acabam por ser... De uma forma geral, um diabético, por exemplo, não tem a noção que isso pode interferir na sua função renal. Uma diabetes mal controlada a longo prazo. E até porque eu acho que a questão de nós abordarmos as possíveis consequências, por exemplo, na diabetes, e falar que a possibilidade de vir a lesar o rim e da questão de fazer a terapia de substituição renal, como impacto na qualidade de vida, pode ser um fator de motivação para que ele tente controlar melhor Exatamente. a doença mais Todos os hábitos precocemente. de vida saudáveis, não é? E acho que não se perde nada e estar sempre aqui a focar. Todas as alterações de hábitos de vida que eles possam ter para as tornar saudáveis, tal como há bocado disse o Dr. José António, deixar de fumar, uma dieta pobre em sal, um controle rigoroso da diabetes, uma monitorização da tensão arterial, todas essas alterações que eles possam ter nos seus hábitos de vida vão ser uma grande mais-valia, de certeza absoluta, na sua doença renal E crónica. ganhar tempo, aliás. Sim, é isso que se pretende, não é? Retardar a evolução da doença crónica. Vamos aproveitar, antes de falar melhor sobre o que é isto, estamos sempre aqui a fugir ao assunto, mas vamos lá chegar, que é da diálise. Vamos ver mais um bocadinho como é que é, então, a clínica de diálise em Lisboa. Faço diálise há 3 anos e 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Já era acompanhado há uns anos atrás por causa da tensão alta e de um momento para o outro fui avisado que os rins estavam mesmo no mínimo, pronto, chamamos mesmo assim. E daí tive que começar a fazer diálise. E começou imediatamente a fazer diálise nesta clínica? Nesta clínica, isto é, a clínica não era aqui, era entre Campos, ela mudou para aqui há coisa de 2 anos, mais ou menos, mas foi na Diávoro que comecei. E como é que é o seu dia-a-dia quando vem aqui fazer hemodiálise? Quantas vezes vem, já agora, quantas vezes por semana, e como é que é o seu dia-a-dia nesses dias? É bom, eu venho 3 vezes por semana, 4 horas estou ligado, não é mau, prontos, é viver o normal, não tenho muita razão de queixa em relação àquilo que vivia antes. O único problema é que eu terei que vir cá de 3 vezes por semana, exatamente. Tem essa obrigação, passou a ter essa obrigação de estar aqui 3 vezes por semana. Se quiser continuar vivo, se quiser continuar cá, não é? Como é que é o seu dia? Portanto, você está aqui ao longo de 4 horas a fazer o tratamento. Para além disso, mantém-se uma pessoa ativa? Consegue fazer a sua vida de forma tão normal quanto possível? Sim, não trabalho apenas porque, entretanto, apareceu-me outra situação e aí comecei a ficar mais cansado, referente à própria diálise, e foi por essa razão que eu me reformei. Mas o resto em casa vou fazendo, vou passeando, vou fazendo as minhas caminhadas, tudo normal. O enfermeiro, além do tratamento propriamente dito que ministra ao doente, não é? Tem muitas outras funções, o apoio fisicamente, há doentes dependentes que é preciso ajudar a vestir, a despir, a sentar na cadeira, independentemente do apoio, orientar para aqui e para acolá, e acima de tudo é saber também ouvir um bocado do doente, o que é que ele tem para nos dizer, para tentarmos ir de encontro às necessidades mais prementes que ele tem naquele preciso momento, independentemente do tratamento da diálise propriamente dita. E para um paciente típico, obviamente que haverá, cada caso é um caso, não é? Mas para o paciente típico que faz hemodiálise, quais é que são as principais necessidades que ele tem e que vocês têm que também atender? A principal preocupação do doente é com o braço, não é? Temos que ter alguns cuidados com a fístula, porque a coisa mais importante para ele é a fístula. Depois ele também se preocupa muito com os tempos de espera que tem na clínica, que felizmente estão cada vez mais reduzidos,
Eles chegam, entram na sala, fazem o tratamento, às vezes esperam um bocado, é por causa dos bombeiros, ficam mais tempo à espera. Mas isso também, pontualmente, tenta sanar isso. Isso são os principais problemas que o preocupam a ele. Em relação a nós aqui, pronto, isto é uma clínica que tem 200 doentes, é uma clínica muito grande, andamos muito para um lado e para o outro em função das salas, mas tentamos sempre dar o nosso melhor para que nada falte no dia-a-dia no tratamento do doente. Muitos deles acabam por nos transmitir aqui durante o tratamento que este, apesar de tudo, ainda é a melhor parte do dia deles, porque têm com quem conversar, com quem falar, e isso é muito importante para eles, independentemente da parte física, que também é importante, claro, não é? E do tratamento em si, o saber ouvir, para tentar ir de encontro às necessidades deles, porque muitos deles vivem sozinhos em casa, e é aqui que passam a melhor parte do dia e sentem-se bem aqui no tratamento. E isso acaba por ser gratificante, tanto para nós como profissionais e até para eles também como doentes. Acho que já ficámos assim com uma perspectiva um bocadinho global do que é isto da diálise. Acho que é importante ressalvar ali uma questão que foi abordada, que é a principal preocupação dos doentes acaba por ser a fístula. O acesso. Acho que é bom explicar lá para casa porque é que os doentes têm que ter a fístula e o que é que isto é, só para dar uma ideia global. E assim, um doente para fazer diálise tem que ter um acesso vascular, né? Para podermos ter acessibilidade ao sangue, para poder ser filtrado. Há 3 tipos de acesso vascular. O enfermeiro Campos estava a falar de uma fístula arteriovenosa, portanto é uma anastomose de uma veia com uma artéria que vai permitir fazer a punção, para o enfermeiro fazer a punção com as 2 agulhas necessárias, a arterial e a venosa, para fazer a entrada e a saída do sangue para o circuito extracorpóreo, mas depois também há outro tipo de acesso que é uma prótese, portanto é a colocação de material, por norma polipropileno, na própria veia, isto tudo feito, ambos os acessos construídos pela cirurgia vascular, portanto mais um parceiro no tratamento da doença renal, ou então um catéter venoso central, para alguns tipos de doentes que não têm património vascular, para construir um destes. E uma questão que é importante falar nós estamos aqui a falar de doença renal crónica, nem todos os doentes com doença renal crónica acabam por fazer diálise. Quando é que se decide, quando é que há necessidade de dizer a um doente, pronto, aqui é o momento de começar a fazer a terapêutica de substituição? Exato, isso é uma ótima questão. Realmente, muitas das vezes, o início de diálise pode ser com caráter de urgência ou pode ser um início eletivo de diálise. Infelizmente, tirando os doentes que são habitualmente seguidos na consulta de nefrologia, muitos dos doentes, uma vez que esta é uma doença perfeitamente assintomática na maioria dos casos, quando chegam ao serviço de urgência, detecta-se uma lesão renal grave para início de diálise e muitas das vezes objetivamos que estamos perante um doente com uma doença renal crónica que não tinha sido previamente estabelecido o diagnóstico. As manifestações que presidem ao início de diálise com caráter de urgência, ou é o doente que está muito hipervoémico, tem uma grande sobrecarga de líquido e que é potencialmente fatal, ou seja, as manifestações que justificam o início de diálise não são mais do que a tradução da diminuição da capacidade excretora do rim. São a sobrecarga hídrica que não responde à terapêutica médica, são o acumular do potássio que é expelido habitualmente na urina e que, quando em concentrações elevadas no sangue, é potencialmente fatal. O rim também tem uma função de eliminar valências, substâncias ácidas produzidas no nosso corpo, no nosso metabolismo, e, portanto, se elas se elevam, há uma acidemia que também pode matar, e depois, em última instância, são as chamadas manifestações urémicas, que é o doente que anda com um quadro de astenia, de anorexia, com perda ponderal, já há alguns meses, e depois surge com um quadro de náuseas, de vômitos, e quando vai ao serviço de urgência e lhe foram feitas umas análises, vê-se uma elevação muito significativa dos parâmetros de retenção azotada que justifica o início de diálise. No entanto, felizmente isto não é sempre assim. E nós, uma das principais missões do nefrologista é promover o início, chamado início eletivo de terapêutica substitutiva renal, para que o doente não seja alvo das complicações inexoráveis desta mesma doença. E, portanto, basicamente o que está estabelecido num doente perfeitamente assintomático, sem grande grau de desnutrição, em que estejam corrigidas determinadas complicações, se o doente estiver bem, entre aspas, até ter um filtrado com um merguar de mais ou menos 6 ml por minuto, inicia diálise quando atinge este valor.
Obviamente nós não estamos dentro do rim para, in loco, determinar como é que o rim está a trabalhar. E, portanto, temos as tais fórmulas matemáticas que estão perfeitamente estabelecidas e standardizadas e que nos permitem aferir quando é que o doente atinge mais ou menos esses 6 mil litros por minuto. Caso contrário, sempre que ocorra uma destas manifestações, o doente inicia a terapêutica substitutiva renal. Um grande pool de doentes, e isto é preciso frisar para que as pessoas consciencializem que é um perigo de saúde pública, é precisamente o facto de muitos destes doentes serem diabéticos. A diabetes acomete mais ou menos, ou seja, é responsável pela doença renal crónica em terapêutica de substituição renal em aproximadamente 40% a 50% dos casos. Portanto, estamos a falar em cada 2 doentes. E nestes doentes, acresce que o início de diálise geralmente é mais precoce. Porquê? Porque eles têm mais complicações decorrentes da doença renal numa fase mais precoce do que os doentes que não têm nefropatia diabética, ou que não têm a doença renal crónica diabética. E, portanto, este é um panorama de quando iniciar a terapêutica substitutiva renal destes doentes. Nós tentamos sempre que, e falando de uma forma mais ou menos popular, o doente se encontre bem até iniciar a terapêutica substitutiva renal. Ou seja, guiamos-nos mais por parâmetros de natureza subjetiva e até da avaliação laboratorial, porque às vezes remetemos para um único valor da creatinina. No entanto, de uma forma quase que absoluta, quando o doente atinge os seus 6 mil litros por minuto de filtrado glomerular, inicia-se eletivamente a terapêutica substitutiva renal. Eu novamente acho que vou focar isto com o intuito também de tentar motivar as pessoas para a prevenção, mas a verdade é que, apesar de, no exemplo da reportagem, de ser um doente bastante colaborante e a aceitar bastante bem a situação, isto de fazer a hemodiálise e ter que fazer isto de forma continuada tem um impacto brutal na qualidade de vida dos doentes. Mas o acompanhamento na consulta, não é, de nefrologia também vai permitindo capacitar o doente, não é, e prepará-lo para a sua nova vida, para adaptar. Também só para termos uma ideia, que eu acho que é um indicador muito bom, 80% dos doentes que entraram em técnica substitutiva da função renal o ano passado, segundo o gabinete do registro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, portanto 80% entraram com seguimento prévio de nefrologia. Isto permite à pessoa, não é, adaptar-se, preparar-se, capacitá-lo e no fundo nunca perder a qualidade de vida ou alguma qualidade de vida, não é? E readaptar-se à nova qualidade de vida. Pois, porque apesar de tudo, fazer diálise hoje em dia já não tem nada a ver com a diálise de há muito tempo atrás. Qual é que é a experiência na clínica? Como é que os doentes lidam bem com esta situação? São todos como este? De uma forma geral, sim. De um modo geral, estão todos adaptados. Claro que é uma luta diária, não é? Por parte de toda a equipa multidisciplinar que está a acompanhar aquele tratamento, não só do enfermeiro, mas de todas as outras especialidades que nos acompanham, a nutricionista, o serviço social, a farmácia, o nefrologista e depois os outros médicos que fazem a permanência de turno. Porque todos os dias o doente pode nos trazer uma questão nova, algo novo. Não é? E por coisas até pessoais ele pode alterar a sua qualidade de vida e a sua visão e vai precisar de uma nova adaptação. Realmente o enfermeiro tem um papel ponderante. É importantíssimo. É importante. Uma questão que também acho que é importante falar é que, apesar de tudo, podem existir complicações associadas a esta técnica. É importante também darmos lá para casa quais é que são as complicações mais frequentes, o que é mais comum na clínica, ou mesmo no dia-a-dia, nestas clínicas de hemodiálise, como são conhecidas. Exatamente. Relativamente à hemodiálise, há muitas das complicações que ocorrem durante o período da realização do tratamento dialítico. E uma das mais frequentes é a hipotensão arterial, que de um modo geral é muito mais prevalente nos doentes quando iniciam terapêutica substitutiva renal, porque se está a ajustar com o peso que permite controlar melhor a volémia naqueles doentes, ou seja, em que o peso reflete mais ou menos o controle de um líquido a nível corporal. E, portanto, muitas das vezes isto é com base nos sinais clínicos de hiperidratação ou de hipovolémia e, portanto, muitas das vezes até o peso seco, chamado peso seco, estar mais ou menos bem estabelecido, o doente queixa-se muitas vezes que tem hipotensões, tem queimbras e, portanto, o que numa fase inicial lhe condiciona um bocadinho a qualidade de vida quando realiza os tratamentos. Mas isto é uma situação que, a longo, se vai estabelecendo e que vai desaparecendo. Obviamente que depois existem uma série de distúrbios do equilíbrio eletrolítico, ácido base, que também podem acompanhar durante o tratamento dialítico. Uma das principais complicações
não relacionadas com a terapêutica em si, nem com a doença do doente, e que é um flagelo para o doente, é a trombose do acesso vascular. E muitas das vezes a trombose do acesso vascular, nos doentes que exibem uma menor literacia ou que estão menos atentos para isso, para monitorizar o acesso vascular em casa, em ambulatório, é precisamente quando o enfermeiro vai iniciar a punção do acesso vascular, vai fazer o exame do acesso vascular. Isso contempla aquela situação em que o acesso vascular está perfeitamente parado. Isto depois acresce algumas complicações para o doente. O doente é um ónus não só para o doente, como para o próprio enfermeiro. É um peso, sobretudo, para o próprio doente, porque faz com que o doente tenha que se deslocar a um sítio para tentar desobstruir aquele acesso vascular. Muitas das vezes perde tempo de espera do procedimento em si. Muitas das por vezes, infelizmente, a tentativa de repermeabilização do acesso vascular não é eficaz e o doente tem que ser encaminhado para o hospital para colocar um catéter venoso central com algumas das complicações, não só a curto como a longo prazo, esse procedimento acarreta. E, portanto, isto é o panorama das complicações assim mais preocupantes e mais frequentes no doente em tratamento dialítico. E agora uma pergunta que eu acho que deve ser feita, a mim que não faço, a urologia não tem essa valência, mas que até a mim me fazem, e provavelmente também devem fazer imensas vezes, que é a questão, por exemplo, do ponto de vista de limitações, isto acaba por ser uma limitação, por exemplo, do ponto de vista dos doentes deslocarem. É sempre uma coisa que eles têm que ter na mente. Tem que ser programado. Sim, eles não têm que estar cingidos àquela clínica onde estão alocados e onde estão a fazer o seu tratamento, mas depois, portanto, se programarem atempadamente, e atempadamente até pode ser de um tratamento para o outro, também depende da disponibilidade da clínica que o vai receber. Portanto, eles agora neste momento têm a possibilidade de se mover, quer só em termos de território nacional, como mesmo em viagens internacionais. Claro que tem que ser uma coisa planeada e agendada e dependendo sempre da disponibilidade do destino de origem, não é? Mas é possível e não é difícil. Pronto, isso é uma questão realmente muito pertinente e que tem que ser desmistificada. Os doentes podem ir para onde quiserem, onde tenham uma clínica ou eles consigam ter essa salvaguarda, não é? Exatamente. Bem, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Acho que foi extremamente interessante e espero, como sempre, que tenhamos conseguido passar alguma mensagem, principalmente do ponto de vista preventivo. E, novamente, o meu grande obrigado por terem aceito o convite.